Avelux, meus filhos, sejam bem-vindos à aula prática. Hoje nós iremos falar sobre alguns fundamentos específicos que dizem respeito à água, mas também que dizem respeito à terra. Nós aprendemos os locais aonde deve-se conseguir os elementos para a ritualística. Hoje vocês aprenderão a consagrar a sua casa, de maneira a ela ficar limpa e, além de limpa, purificada, criar um campo mágico quântico ao redor da sua casa. De maneira que os trabalhos que serão enviados contra você, as magias que serão enviadas, elas não surtirão efeito. Tendo em vista que você já tem um assentamento energético, nós vamos dar seguimento, vamos passar para a próxima fase. A primeira coisa que você precisa é alinhar a energia do seu Daimon. Lá na pirâmide já está o meu triângulo com o meu selo mágico, como vocês já acompanharam algumas vezes. Aqui diante de mim está a Caixa de Pandora. É um item mágico que tanto tem o propósito de guardar instrumentos do magista, como também tem o propósito de cultuar de forma secreta os magistas, os magos, os feiticeiros, na Idade Média, por conta da perseguição da igreja, carregavam e utilizavam itens como esses. A minha, obviamente, nós estamos no Novo Aion, ela tem as representações mágicas de uma forma externa, então não dá para esconder que ela é um item mágico. Se você é de uma família cristã, se você é de uma família que não aceita sua forma de cultuar, você deve pedir, quando você for fazer o pedido aqui no templo da sua Caixa de Pandora, uma que seja discreta, furtiva, para que nós venhamos colocar os selos na parte de dentro. E aí as pessoas que olharem vão enxergar uma caixa comum, uma caixa normal, de guardar maquiagem, de guardar coisas, e não vão perceber que serve para culto. Entendendo isso, a terra de cemitério, você vai abrir a caixa. De que forma que nós iremos abrir essa caixa? A Caixa de Pandora, assim como todos os itens mágicos que você utilizar quando estiver executando o processo, trabalhe com calma, devagar, abrindo, alinhando, sentindo cada instante do processo mágico. O selo já consagrado do Daimon em questão deve ser colocado em alinhamento, de frente para você. Aqui dentro deste recipiente, você irá colocar tanto a terra de cemitério, que obviamente eu acredito que você já acolheu. Você coloca ao redor a terra, sendo de cemitério, da areia da praia ou mesmo da encruzilhada, dependendo do propósito e do fim ao qual você deseja, enchendo os arredores com a terra. Você traz também um pouco da energia do sal grosso nos arredores. Respirando fundo, puxando o ar para a barriga, você vai acender a chama e, nessa perspectiva, sentir a energia do Daimon. Jaren et Rinish Siri Chutaza. As palavras escritas devem ser aquilo que você precisa para a sua casa, para que você efetue o propósito. Deixe que queime, lembrando que a vela do meu Daimon é amarela. Tanto pode ser acendida a vela dentro, como também colocados os pedaços da mesma. Desta forma, respirando, se concentrando, você se conecta
a energia a qual desejas se conectar. A partir daqui, entendendo que qualquer ritual que for fazer segue estes princípios. Se o vento estiver muito forte, você pode simplesmente diminuir o tamanho da caixa ou mesmo fechá-la, deixando assim que as energias se alinhem. Una suas duas mãos e faça o mantra de seu daimon. Jaren et Rinish Sirichuchaza. Depois que isso já estiver feito e a energia assentada do seu daimon e na sua mente, assim como o papel, a intenção que você deseja fazer, comece a preparar os fundamentos da magia. Com bastante paciência, tranquilidade, relaxando o corpo, a mente, o espírito, você vai entregar o elemento mais importante de todos, o elemento que representa a vida, o sacrifício. Ao extrair o sangue, ao abrir o corte, deixar que o sangue flua até o seu dedo, até onde você deseja apresentar. Devido a ser um ritual simples, você só vai precisar de uma pequena gotinha do seu sangue. Um pequeno corte é o suficiente, nada demais, de exagerado. Quando o propósito é puro, não há necessidade de muitas coisas. Mostra aqui um pouquinho aqui mais próximo. Me mostra aqui dentro. Para que você entenda o propósito. Aqui nesse papel que foi queimado, ele tem um pouco do meu sêmen e da minha sacerdotisa. Aqui no fundo, você vai encaixar as gotinhas do seu sangue. Você vai molhar. Qual o propósito disso, mestre? O seu DNA, a sua essência sendo colocada, a sua força. No fundo do recipiente, você vai colocar também a água da cachoeira. Você a adiciona sobre seu sangue, fazendo com que ele se espalhe ainda mais um pouco. O mel, com bastante paciência também, deve ser colocado. O vinho, que é o sangue da terra, adicionado ao mesmo. Ervas de calmaria, como camomila. Folhas de louro e romã. Também devem ser colocadas junto à mistura. Lembre-se de que o corte não precisa ser muito profundo. Você apenas pressiona a lâmina contra a pele e deixe que venha. E aí você coloca no fundo do recipiente
gotas do seu sangue. Ao misturar todos esses elementos, coloque mais um pouco de sal grosso adicionado a ele. O sal, ele tem propriedades mágicas. Os seus cristais têm a capacidade de absorver a energia ruim. Depois de feito, você faz a mistura dos elementos dentro do caldeirão. Após misturado, está pronto para consagrar e estabelecer em cada ponto. E agora você vai acompanhar e também fazer. Você vai utilizar na prática os elementos aqui alinhados para consagrar cada pedra que foi tirada da montanha, que foi trazida da montanha, assim como as pedras que você vai trazer dos montes para consagrar em sua casa. Vamos continuar a nossa aula prática a partir de cada um dos 4 pontos de minha casa. Em cada um dos pontos de sua casa, você vai encaixar uma das pedras que você trouxe da montanha. Nela você vai criar uma runa de conexão. Este é o símbolo que vai aparecer para você aí na tela agora. Este símbolo que aparece agora para você na tela é o símbolo que você vai desenhar com uma caneta, que esta caneta seja só para este propósito. Respirando profundamente. E enquanto você respira, você mentaliza que a pedra vibra como um campo de força mágico ao redor de sua casa. E aí você banha a pedra completamente. Sempre respirando profundamente. Sempre respirando profundamente, se concentrando com as energias da Mãe Natureza. E com a sua mente imaginando e fluindo essa energia. E de preferência fazendo o mantra do Lembre-se de que o símbolo precisa estar para cima. Após terminar, enterre gradualmente, com bastante paciência, tranquilidade, observando as energias da natureza, observando o fluxo das coisas. Você vai perceber que as coisas estão mudando. O que vai ser pedido e colocado na folha de papel precisa ser mentalizado. Ao queimar diante do seu daimon, você vai perceber que tudo isso vai se manifestar de uma forma grandiosa. E quando a energia das pedras começa a vibrar, quando é enterrado, colocado debaixo da terra em cada um dos 4 pontos da sua casa, você vai imaginar que dela surge um raio de luz, uma energização. A ponta dos dedos apontando enquanto energiza essa manifestação é justamente a representação de sua varinha, de sua adaga, que está posicionando, energizando e consagrando. E em cada momento, com muita concentração. Terminando de enterrar a terceira, colocando debaixo do chão, você vai continuar com a mentalização e uma vibração no mantra do Om. Se concentrando,
mentalizando as energias positivas. Se você escreveu no papel que você quer mais harmonia dentro de casa, para não virem os rivais, as brigas, as invejas, toda essa energia que você mentaliza, ela cria um campo energético ao redor da sua casa que faz com que tenha proteção. Lembre-se de que a runa deve ser feita da maneira correta. Quando você terminar a última pedra e a estiver enterrando, lembre-se, cada instante é importante. Não pode ser qualquer pedra. Ela deve ser uma pedra realmente que esteja distante do toque do homem, do ser humano, ligada à natureza, próximo das cachoeiras, das matas. Neste momento, sua casa passa a estar protegida. E a única coisa que vai faltar é justamente este passo agora. E depois de fazer todo esse processo, com todas as pedras enterradas, obviamente no lugar onde você consagrou, no meu caso eu tenho a minha caixa de Pandora com as representações de todas as culturas que nós utilizamos como magia aqui no templo, nórdicos, egípcios, indianos, celtas, gregos, chineses. Todas as culturas aqui estão alicerçadas, alinhadas em conhecimentos da magia ibérica. Aqui tem o daimon. Inclusive aqui tem alguns fundamentos, como a cabeça de um pássaro, o crânio de ossos de um pássaro livre, especial, colocado dentro da terra de cemitério com um selo de um daimon específico e a sua vela acesa, trazendo essa posição e algumas oferendas aqui dadas, dependendo do daimon. Isso você vai conseguir descobrir e alinhar-se através de uma consulta comigo. Eu vou te ensinar diretamente, te direcionar. Mas o que nós precisamos entender agora, neste primeiro momento, é que depois que você tiver feito a runa de proteção em cada uma das pedras que está banhada com as vibrações, que quando você girou os elementos, que você colocou o vinho, com um pouco ali do teu sangue, com um pouco ali da tua energia, você misturou, você pode até inclusive praticando a magia sexual junto com sua esposa, junto com seu marido, se os dois têm o mesmo entendimento, já criou-se uma dualidade, vocês podem estar utilizando também o sêmen como elemento, misturando o DNA e as energias, você vai banhar cada um dos lugares e vai mentalizar no centro, respirando, se concentrando, segurando um copo com água, sendo esta água vinda da cachoeira, uma água que dê para você beber, claro que seja limpa, mas uma água que venha da natureza da cachoeira, sem o cloro, sem as coisas humanas, sem as misturas químicas colocados pelas indústrias que destroem aí a conexão da glândula pineal. Segurando bem firme, bem no centro, que é o lugar que representa o centro da sua casa, a parte do meio, que é justamente o lugar onde eu estou agora. Você vai respirar profundamente. Sinta como e imagine que de cada uma das pedras, das 4 pedras, surge um raio de luz, um raio de energia. E este raio de energia entra nesse copo, o purificando, o iluminando, o consagrando, fazendo com que ele receba poder. Respeite a água que você bebe. É um computador vivo. E de acordo com o teu pensamento, é a energia que ela recebe. São os algoritmos, são as células, as moléculas da água moldadas através do seu pensamento. Pense em harmonia, pense em proteção, pense em energia espiritual e elevação poderosa. Um brilho azul misturado com verde surge
dentro desta água, vinda desses raios de luz que a purificam, que a elevam, que a consagram. E agora você toma, tendo em vista que sua casa é você e que este poder se estende e se eleva por todos os lados, a partir dos teus chakras e do teu corpo energético. Ao beber essa água, você percebe a transmutação do ser. Lembre-se de que a água deve ser especial. Aqui na Golden Dawn, na página 31, minha avó até marcou, essa marcação é dela, essa letra aqui é dela, esse livro era dela, ela me deu de presente. E aqui ele fala sobre o processo iniciático, que é o que nós vamos falar concluindo essa aula de hoje, essa parte teórica que nós vamos ter, que também é prática. Ó, você percebeu a movimentação da vela? A câmera está pegando a vela lá no final? Não? Está pegando, mas caiu aqui agora. Teve um sinal mostrado. Esse sinal ele toma forma. Ele cria uma forma, ele gera uma forma. Ele é como um punho apontado para cima. Ele representa força, força de criação, força de movimento, força de ação, atitude. Todas as coisas se comunicam, inclusive os formatos que a cera das velas tomam durante os processos ritualísticos que nós estamos executando. Você vai perceber que depois que você começar a trabalhar comigo, a sua vela, mesmo que você já é bruxo, já é mago, ela vai tomar uma forma totalmente diferente. E a raiz da palavra iniciação, na página 31 da Golden Dawn, significa começar, iniciar, começar de novo. Portanto, é o início de uma nova fase ou atitude na vida, a entrada para um tipo totalmente novo de existência. Sua característica é a abertura da mente para uma percepção de outros níveis de consciência, tanto interior quanto exterior. Iniciação significa, acima de tudo, crescimento espiritual, uma marca definida na existência de uma vida humana. Então, a iniciação é o processo que você está passando agora. Você está na Universidade Alquímica para se iniciar. O que é a iniciação, mestre? A iniciação é um pacto com Lúcifer, é um pacto com o Deus Criador. A partir do momento que você se inicia, você passa a não ser mais um profano. Todos aqui que têm assentamento, que fazem parte da Universidade Alquímica, você é um profano que está no caminho para se tornar iniciado. Depois que você chegar à iniciação, você passa a deixar de ser profano e se torna parte da essência de Lúcifer. É o pacto com Lúcifer que gera esse poder, que gera essa essência. É óbvio, meu filho, este pacto de iniciação, ele possui fundamentos que exigem que você tenha dominado o elemento terra, que você tenha prosperidade, que você tenha dominado as emoções, os medos, que você tenha dominado os pensamentos. Todo esse processo, ele é um processo que ele vai chegando. E até lá você é um adepto, um alcoólito, alguém que abandonou o velho Deus e que está em um processo evolutivo, crescendo. Gradativamente, você vai chegando até lá. Agora, é óbvio, existem alguns que são mais rápidos que outros. Alguns conseguem se iniciar mais rápido que outros. Isso depende muito da natureza do teu espírito. Muitas vezes se faz uma consulta e se descobre que a pessoa é um espírito ancestral, muito velho, muito antigo. E daí a iniciação já é indicada pelas cartas de cara. Outras pessoas precisam fazer várias consultas
até que a iniciação seja mostrada e seja ali passada como receita para tal. Então vamos entender todo o processo. Hoje você aprendeu a proteger a sua casa de ataques espirituais. Esse é o primeiro passo. Tendo em vista que no elemento ar nós iremos trabalhar a viagem astral, eu vou ensinar você a sair do corpo. Eu acredito que você tenha praticado as respirações da aula de respiração até hoje. Se não o tem feito, comece a partir de hoje. Reveja a aula de respiração e comece a partir de hoje todos os dias respirar firmemente. Puxando o ar para sua barriga, soltando devagar. Puxando o ar para sua barriga, soltando devagar. Fazendo esse processo de respiração, você vai preparar o seu corpo para a viagem astral. Nas aulas do ar, as próximas 4 aulas, nós vamos aprender sobre viagem astral, sobre mundo espiritual, sobre como viajar, que mundos eu posso ir, até onde eu posso ir, como que eu posso fazer para voltar para o corpo. Esse processo de viagem astral, ele é necessário para que você tenha controle sobre o teu espírito. E em seguida, nas aulas do elemento fogo, nós vamos aprender a arte da incorporação, que tem a ver com uma técnica milenar desenvolvida pelos povos védicos, que nos faz nos conectar com os espíritos dos mortos e os permite se comunicar através de nós. Permitir que os espíritos dos mortos se comuniquem através de nós. Isso será possível. Eu vou ensinar você a evocar os mortos. E através disso a gente vai utilizar o tabuleiro de Ouija, a gente vai utilizar o círculo oracular, as cartas, os dados, os ossos, os búzios, a energia do sangue, a terra de cemitério. Você precisa ter os artifícios, ter as ferramentas tecnomágicas para utilização de seus feitiços. Você está em uma universidade e nesta universidade são necessários materiais para a sua formação. Então, trate de providenciar esses materiais, vai ser um prazer para mim consagrar cada objeto seu. Vocês sabem que eu faço isso por missão. Eu já tenho o domínio sobre o elemento terra, eu já estou próspero. O que você está fazendo ao ter os objetos, ao praticar a magia, é se ajudar, você está se ajudando, porque eu contratei um artífice. O meu artífice, eu conheço ele há mais de 10 anos, ele já trabalha comigo há muito tempo, eu contratei sabendo dos talentos dele, de magia, então ele faz para mim os objetos, eu os consagro, eles são feitos aqui na casa, aqui no templo, e eles têm o propósito de conectar a sua essência aos deuses. A primeira coisa que acontece com o adepto, ao se conectar com a egrégora de Lúcifer, é se curar. Então você precisa se curar e aprender a ter o controle das suas emoções. Uma vez que eu compreenda que a minha casa está protegida, eu não preciso me preocupar com invejosos. Eu estou fazendo os feitiços. Eu estou executando. Mestre, quando é que eu faço isso? Quando é que eu refaço esse feitiço? O que você precisa continuar fazendo é alimentando as energias no seu altar energético. Você tem que ter um altar energético, mas é importante você ter também uma caixa de Pandora, porque aonde você estiver, você leva a sua caixa e você cultua. Né? Você pode ter ali 2 lugares de culto, e um deles é justamente a sua caixa. Você pode abrir, você pode colocar no porta-mala do seu carro, você pode levar para sua casa de praia, você pode viajar com ela. Quando você estiver indo para algum lugar, você leva. É uma caixa de madeira, ela não é tão pesada, né? É uma madeira nobre, uma madeira especial, talhada, trabalhada. Pode ser furtiva ela, não precisa ter as runas do lado de fora, pode ser do lado de dentro, a escolha é sua. Ela é customizada para você, com a tua essência. E vai nela o selo do seu Daimon Guardião. E aí o que acontece? Quando a gente compreende isso, que a gente precisa alicerçar a energia, a gente percebe aonde deve se alimentar. Eu fiz uma magia de proteção, quero alimentar essa magia de proteção. Como é que eu faço, mestre? Você vai com a tua caixa de Pandora, abre ela,
coloca lá o daimon, ao qual você já tem assentamento aqui, dentro da energia, se concentra diante desse daimon, se concentra diante dessa essência, junta tuas mãos simbolizando a dualidade diante dele, respira profundamente, lembrando, gente, que o namastê, o comprimento namastê, ele não é budista, tá? Ele é védico, é indiano, é pagão. Namastê significa o Deus em mim reconhece o Deus em você. E as duas mãos juntas, elas têm essa representação arquétipica. Então, diante da sua caixa de Pandora, ou diante do seu triângulo de evocação, do seu selo, do seu daimon, da sua energia interior, você vai juntar as suas mãos, vai se concentrar, vai dar o prana e vai apresentar as suas oferendas em seguida. As suas oferendas em seguida, mentalizando, fazendo os mantras, colocando as energias espirituais por sobre aquela essência. E aí, entendendo que essa é a forma de alimentar, de fazer com que o campo de força ao redor da tua casa continue energizado, essa é a forma de você elevar a consciência, elevar o espírito, elevar a força, as energias da espiritualidade, sempre acendendo a vela para o seu daimon, sempre cumprindo os seus preceitos. E aí você mentaliza também para proteção. Quando você estiver mentalizando, você une os dois dedos, o formato da espada. Nas aulas de símbolos, a gente vai ensinar isso para vocês mais na frente, depois dos elementos, entendendo que a ponta dos dedos simboliza a espada. Você percebe que quando eu faço as minhas ritualísticas, quando eu estou com um objeto cortante na minha mão, os meus dedos da outra mão estão sempre apontados dessa forma, simbolizando a conexão, que é para onde eu envio as minhas intenções, aonde eu direciono as energias dos meus pranas. Eu visualizo a energia entre os dedos e manifesto essa intenção. Então, fazendo essa energização, fazendo esse alinhamento das coisas sobre mim, eu consigo, através das minhas mãos, efetuar, executar coisas especiais. Ora, eu sou a cura. Nós somos a cura desse mundo. Nós, luciferianos, nós somos a cura. Então, nós conseguimos curar através das mãos, impondo, manifestando as vibrações, nós conseguimos curar. Na própria Golden Dawn, nós aprendemos a vibrar dos nomes sagrados. Né? São as primeiras coisas, os primeiros 3 pilares que sustentam a manifestação mágica, que é traçar as figuras geométricas com a mão. Quando eu traço, você me vê traçando figuras geométricas, você me vê traçando pentagramas, você me vê traçando hexagramas. Eu mentalizo. O universo é mental, lembra? Inclusive aqui um pouco antes você vê as 7 leis herméticas, que você encontra também no Kybalion, nas tábuas de esmeralda. Quando a gente mentaliza uma coisa, ela se torna real no mundo espiritual. Se a gente tem uma força de pensamento forte, você risca o pentagrama ou você risca o hexagrama e com isso você gera um feitiço, um alinhamento. E ao traçar, você imagina claramente a figura na sua mão. Lá na página 5 da Golden Dawn, você vai encontrar isso aqui que eu estou te falando. E o terceiro passo, falei de 3 passos, é vibrar os nomes apropriados. No caso, se eu utilizo dessa forma o pentagrama e eu mentalizo para você essa correspondência e conexão, eu já o imagino flutuando sobre mim. Ele flutua na frente da minha mão. E eu mentalizo e envio para você a força da criação. E na hora que isso acontece, tendo em vista que eu tenho todos os elementos necessários, você recebe aonde você está uma potencialização de sua magia. O que eu quero mostrar a vocês e trazer ao entendimento é que a corrente das águas segue o seu fluxo. Nós viemos das águas e nós voltamos à água. Nós nos desfazemos, nós somos feitos de água. O corpo humano é constituído de
75% de água. E esse percentual, dentro dele, estão guardadas muitas informações importantes de toda a humanidade. As transfigurações disso, o entendimento desse todo, o mergulhar nessas ideias, nessas correspondências, nessa conexão, é o que faz toda a diferença. Aos poucos, eu quero que você vá aprendendo, vá praticando, vá entendendo a manifestação da água. É momento de controle de emoções, por isso eu os ensino. Respirem ao acenderem sua vela, ao consagrarem a sua água, ao beberem a sua água, respeite a água que você está bebendo. Transmita emoções positivas. Não seja nervoso, pelo contrário, na hora do nervosismo, que você estiver perdido, que os seus pensamentos estiverem perdidos, corra, encha um copo com água, transmita energias boas, respire. Como você respira diariamente, seguindo a aula da respiração, quando você for utilizar a sua intenção e a sua vibração, você vai respirar. E você vai conseguir utilizar o poder em qualquer momento, em qualquer circunstância. Vai ficar fácil para você utilizar o poder. Vai ficar fácil para você utilizar a magia, a energia mágica, o poder, a intenção. Vai ser uma coisa fácil de você fazer. Porque você está em constante exercício de respiração. O seu prana está sempre em abundância, está sempre transbordando. A magia tem que ser praticada. Crie uma base estrutural. Crie uma base energética de alinhamento. Faça a elevação e a energia do poder. Quando você tem a sua base, que é o seu local de recarregar, quando você tem a sua energia lá guardada, alinhada, alicerçada na força dos deuses ancestrais, na energia da criação, você utiliza feitiços externos. E aqui na tua base, no teu assentamento, na tua essência, você consegue se direcionar. Você consegue se recarregar. Você não fica com falta de energia, com ausência de prana. Não, pelo contrário. Sempre que você efetua magia, você está conectado com os deuses e isso te faz evoluir cada vez mais. É esse que é o propósito, o objetivo do luciferiano, se tornar mais evoluído. Pratique as magias que eu lhe ensinei. Tenha os objetos mágicos. Faça o que tem que ser feito. Caminhe por esse caminho. Na semana que vem nós teremos uma aula prática especial. E também, na quinta que vem, nós faremos um ritual a Dagon, ao Senhor das Águas. E eu vou apresentar os sentimentos, pensamentos e emoções de todos aqueles que fazem parte da Universidade Alquímica. Então, se você está assistindo essa aula, eu quero que você vá até a Secretaria do Templo e você diga à Secretaria do Templo, aos meninos da Secretaria, que você faz parte da Universidade Alquímica. Portanto, você tem um super desconto no ritual de Dagon de quinta-feira que vem. No ritual de Dagon você vai ter um super desconto, porque neste dia nós iremos trabalhar o pensamento, a água. Vamos abrir o caminho, vamos trabalhar a sorte em jogos e vamos trabalhar também a destruição dos inimigos. É importante que você participe e esteja dentro, convicto. Falamos aqui sobre ter um pensamento, um controle de emoções a ponto de não ter uma consciência pesada. Se a tua consciência está pesada, se você acha que está em pecado, que está cometendo um erro, você ainda não está livre dos pensamentos do cristianismo. Se você ainda tem pena, ainda não consegue dizer não, você ainda está sendo vampirizado pelo cristianismo. E eu quero aqui nessa aula de hoje fazer entender sobre o vampirismo energético,
que suga justamente a essência daqueles que não têm controle sobre o elemento água. Aqueles que controlam a água, aqueles que controlam as emoções, sabem se desvencilhar dos vampiros energéticos. E eu vou ler aqui um texto da Bíblia Satânica, a Bíblia Satânica de Anton LaVey. Inclusive, tanto essa Bíblia como a Golden Dawn, você pode adquirir tanto em e-book aqui no templo, como também você pode adquirir uma apostila de forma física, com letras grandes, para que você possa fazer os seus estudos. Nós temos disponíveis aqui no nosso acervo de livros. Nem todos os vampiros chupam sangue, diz aqui o escritor. Satanismo representa responsabilidade para os responsáveis e não preocupação com vampiros psíquicos. Muitas pessoas que caminham pela terra praticam a refinada arte de fazer outros sentirem responsáveis e mesmo em débito com eles, sem razão. O satanismo exagera enxerga estas sanguessugas em seu verdadeiro aspecto. Vampiros psíquicos são indivíduos que drenam a energia vital de outros. Este tipo de pessoa pode ser encontrado em todas as camadas da sociedade. Eles não satisfazem nenhum propósito útil em nossas vidas, nem são objetos de amor ou verdadeiros amigos. Ainda assim, nós sentimos responsáveis pelos vampiros psíquicos sem saber o porquê. Se você pensa que pode ser uma vítima de uma pessoa assim, há umas poucas regras simples que podem ajudá-lo a tomar uma decisão. Há uma pessoa que você frequentemente chama ou visita, mesmo que não queira realmente, porque sabe que se sentirá culpado se não o fizer, ou você se descobre fazendo favores constantemente para alguém que não vem diretamente e pede, mas dá dicas. Com frequência, o vampiro psíquico usa psicologia reversa dizendo: eu não poderia te pedir para fazer isso. E você, em resposta, insiste para fazê-lo. O vampiro psíquico nunca pede nada de você. Isto seria muito presunçoso. Eles simplesmente deixam seus desejos serem conhecidos por maneiras sutis que previnem que eles sejam considerados pestes. Eles não pensariam em se impor e estão sempre contentes e aceitam de bom grado sua sorte, sem a mais leve queixa, aparentemente. Seus pecados não são de comissão, mas de omissão. É o que eles não dizem, não o que eles dizem, que faz com que você sinta que deve ter consideração por eles. Eles são muito astutos para fazer pedidos abertos a você, pois sabem que você se ressentiria disso e teria uma razão tangível e legítima para negar eles. Ou seja, os vampiros energéticos, em sua maioria, são os pastores da igreja, são os evangélicos. Eles se fazem de coitadinhos, eles vêm com coitadismo, dizem e contam os problemas deles, mesmo sem pedir para você. E aí você com peninha vai lá e ajuda, você com peninha vai lá e faz uma caridade. Uma grande porcentagem dessas pessoas têm atributos que fazem com que a dependência delas a você seja mais factível e muito mais efetiva. Muitos vampiros psíquicos são inválidos ou fingem ser, ou são perturbados mental ou emocionalmente. Outros podem fingir ignorância ou incompetência, de modo que você vai por piedade ou, mais frequentemente, exasperação, fazer coisas para eles. Aqueles que vêm te dizendo, o vendedor que vem te dizendo, compra de mim porque eu preciso ajudar a minha família, os meus filhos, eu estou querendo ajuda, me ajuda, e você é vampirizado. Você pega o teu dinheiro, que é a tua energia, que é o fluxo energético, que você precisa entender que ele precisa ser respeitado como a tua água, e você dá para esse vampiro energético. Você compartilha um pouco da tua água, da tua vida, da tua existência com aquela criatura que está te vampirizando. Outros podem fingir ignorância ou incompetência, de modo que você vai por piedade
ou mais frequentemente exasperação fazer coisas para ele. O modo tradicional de banir um demônio ou elemental é conhecê-lo pelo que ele é e exorcizá-lo. É assim que você exorciza esses espíritos malignos, essas energias. O reconhecimento destes espíritos dos dias modernos e seus métodos é o único antídoto para o contra o seu controle devastador sobre você. A maioria das pessoas aceita esses indivíduos passivamente perversos pelo valor nominal, apenas porque suas manobras insidiosas nunca foram apontadas a elas. Elas apenas aceitam estas pobres almas como sendo menos afortunados do que elas mesmas, e sentem que deve ajudá-las da forma como puderem. É este mal dirigido sentimento de responsabilidade ou infundado sentimento de culpa que alimenta bem os altruísmos sobre os quais esses parasitas se banqueteiam. Então estes vampiros, o que eles fazem? Eles se banqueteiam com as suas energias, eles bebem, eles tiram de você, eles ficam te pedindo, eles ficam com coitadismo. E quando você tem o poder da água sobre o domínio, você sabe dizer não. Quando o camarada vem me pedir no sinal, eu digo não, não quero dar, eu não faço caridade. Não faz parte da minha essência fazer caridade. E aí já era, é isso. Essa é a minha resposta, esse é o meu bloqueio. Eu não sou cristão, eu não faço caridade, eu não faço parte disso. Eu não fico dizendo nem mentindo para ele, dizendo que não tenho. Não, não tenho aqui não. Não, não posso não. Não, eu digo realmente que não quero. Eu sou sincero, eu sou direto. Eu não quero, eu não vou ajudar. Agora, se o camarada está produzindo energia positiva, ele está fazendo alguma coisa, ele está fazendo um marabalismo, ele está buscando ser um artista, uma profissão, ele está vendendo um objeto legal no sinal, aí eu vou lá e compro dele uma água. É uma outra energia totalmente diferente. Então perceba as energias que estão ao seu redor. Procure buscar a sua proteção. Nós ensinamos hoje a você consagrar o teu ambiente, tua casa, teu lugar e gerar ao redor dela uma proteção. Além disso, faça círculos de sal grosso também ao redor da casa. Círculos de sal grosso ao redor da sua casa. Faça isso pelo menos uma vez no mês, pelo menos 2 vezes no mês, de 15 em 15 dias. Esta ritualística, esta energização, para que você possa trazer essa essência. Agora, acender a vela para o daimon, obviamente, meu filho, isso é uma coisa diária. Tem que fazer todo dia. Eu espero ter sido bastante esclarecedor e ter trazido muito conhecimento e muita informação para todos vocês. Na próxima aula, nós nos encontramos novamente neste mesmo dia de quinta-feira, dia especial, dia de expansão, que você sabe que é o dia também de abrir o seu caminho. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Que os deuses iluminem a todos. Ave Lúcifer.